Vamos lá. Naquela época do 74, 75, eu era bancário, né? E com a derrota da guerrilha do Araguaia, se discutiu, todo fazendo uma autocrítica, eu era do PCdoB naquela época, foi feita uma autocrítica que tinha deslocado os melhores quadros operários para a guerrilha, né? E foi discutido de a gente incentivar militantes para a produção. Eu era bancário, estava criando a oposição bancária, depois ela foi vitoriosa, né? Depois da minha saída, a gente participou da formação de uma chapa, quase nós ganhávamos. E naquele período a gente estava nessa conjuntura de voltar a um trabalho operário. E eu fui deslocado para a região sul, como era bancário, fazer um trabalho popular também, para poder dar base, né, para a luta de transformação da sociedade. Então, naquela época, nós estávamos combinando o trabalho popular e operário. E foi nesse contexto que eu fiz um curso de ajustador mecânico e com essa ideia de ir para a produção. Eu fui fundador da Sociedade de Amigos de Bairro de Jardim Souza, ao lado onde morava o Santo Dias. Lá nós desenvolvemos uma luta pelo transporte, né? Mais ônibus. E tinha um rapaz que era diretor da chapa, já estava no processo de eu ir para ser metalúrgico. Aí falou que tinha um rapaz que tinha as ideias muito parecidas comigo, na Burde, né? Na Burde, onde trabalhava o Santo Dias. Ele falou que, nem falou o nome do santo, mas aí eu pedi que tivesse uma conversa com o Santo Dias para a gente poder fazer um trabalho no bairro, né? Ele marcou uma reunião em minha casa com o Santo Dias e foi dali que a gente começou a ter o primeiro contato com o metalúrgico. Foi o Santo Dias, né? Companheiro que a gente começou a discutir o trabalho do bairro e eu já estava trabalhando a ideia de ir para ser metalúrgico. E quando eu consegui emprego na metalúrgica, foi o Santo Dias que me apresentou a oposição metalúrgica. Então, que a primeira reunião eu ia lá com o Santo Dias para observar, foi o Santo Dias que me introduziu na oposição metalúrgica. Então, eu sempre falo que o Santo Dias não foi só um companheiro de classe para mim, ele foi um companheiro de classe, irmão, né, de luta, porque daquelas primeiras reuniões que a gente teve, até a morte dele, a gente nunca mais se separou em termos das ideias. A gente ajudou a discutir a oposição, as greves, a questão da Chapa 3, a questão das lutas do bairro. Foi dali também que a gente conseguiu a Igreja Progressista, da teoria chama lá, a teoria libertadora, como chama lá? Teologia da libertação. Teoria da libertação. E eu também acabei virando quase um cristão, né? Frequentava as reuniões porque a igreja estava dentro, inserido na luta também. Nós tínhamos uma relação muito boa com a igreja, que tudo que se fazia junto com ela. Tinha o padre Luiz, que era um padre combativo, que assumia a luta, tanto do bairro como também incentivava a luta dos metalúrgicos. A igreja naquela época incentivava a pastoral operária, incentivava os trabalhadores nos bairros também a discutir a questão da direção, da oposição metalúrgica, né? Então eles incentivavam os trabalhadores a participar do sindicato, divulgavam a oposição metalúrgica. E a gente fazia esse trabalho de bairro, que era um trabalho aliado, né? E a gente teve por muito tempo essa aliança entre o trabalho sindical, operário, com a igreja, né? E no entender, ela se fortaleceu quando veio o movimento custo de vida, que foi começado em Boimirim. A gente, inclusive, ajudou a redigir aquela carta, as nossas mulheres, a gente acabou orientando com os companheiros lá, outros companheiros.
incentivamos a ideia de criar esse movimento, do custo de vida, e as mulheres assumiram. E foi por ali que a gente fez um trabalho sempre junto, né? O trabalho de fábrica e o trabalho de bairro sempre andava junto, né? E depois que o Santo Dias me apresentou na oposição, eu virei um membro da oposição, e eu sempre sempre fui bem recebido, nunca vi companheiros se queixar da minha presença, sempre fui bem acolhido, né? Tinha a nossa divergência, mas era uma divergência com respeito, né? Então, a oposição meu entender, foi assim a minha escola. A escola no movimento sindical, na produção, eu já tinha um trabalho sindical, mas no bancário, que é outro nível, né? Era um nível mais solto, né? Também que tinha as questões dos grupos de banco, a gente criava, incentivava, jornalzinho do banco. E com essa experiência a gente tentou levar também para a oposição, essa experiência, tirar xerox dos jornais para levar para a fábrica, né? Para distribuir para os companheiros vizinhos, das fábricas vizinhas. E eu te falar a verdade, uma das primeiras atividades que eu tive como militante foi alfabetizar um companheiro que trabalhava na fundição lá na fábrica, que não sabia ler. E para poder... Eu tinha interesse que ele começasse a ler esse jornalzinho, a nossa literatura, né? E era um companheiro que me respeitava, acabou pegando amizade, né? Foi um dos primeiros que eu fiz amizade, foi com esse rapaz. E eu acabei ensinando ele, alfabetizando ele, né? E depois a gente passou da oposição, eu virei membro, né? Tinha uma coordenação da oposição metalúrgica de todas as regiões. Eu acabei, Santo Dias, sendo o representante do nosso setor, da nossa posição política, aquela região lá, que tinha dois agrupamentos, né? E eu representava o agrupamento chamado lá da reunião das quarta-feiras, né? A gente tinha reunião toda quarta. Hã? Socorro. Era Socorro. E tinha uma reunião toda quarta-feira, a gente reunia os companheiros de fábrica para discutir o que fazer na fábrica, tanto a questão vinha gente do bairro também, então acabamos começando a fazer nessas reuniões, que foi o embrião da criação da Chapa 3, foi o embrião da eleição do Aurélio e da Irma, né? Que acabou, quando eles se elegeram, Aurélio e a Irma, em 78, acabou criando um comitê chamado Aurélio e Irma, que acabou virando tipo de uma sede da oposição metalúrgica, ou dos trabalhadores em geral, né? Que ali reunia oposição, metalúrgica, reunia bancária, reunia dona de casa, todo mundo. Entender foi uma experiência rica, né? Eu sempre avalio, sempre falo nas minhas reflexões, que o Comitê do Aurélio e da Irma, até 80, até a fundação do PT, foi um comitê avançado, porque lá a gente discutia os problemas da fábrica, da oposição metalúrgica, a gente fazia palestra, a gente dava curso de formação, teatro, como falar em público, né? Então a gente foi, no meu entender, um embrião do Conselho Popular, né? Meio indireto, mas a gente considerava que foi um embrião, porque lá se discutia tudo que diz respeito aos trabalhadores, tudo que diz respeito ao povo pobre, a gente discutia, né? E nisso a gente tinha um trabalho bem amplo, né? Bem de aliança com todas as forças políticas, né? Tanto na oposição como nos bairros, né? Com a igreja, estudantes. Nós, meio estudantil, nós éramos da corrente caminhando, que era o pessoal estudando, veio muito estudante dessa corrente, né? Ajudar nos bairros, né? Então teve todo um preparo, um trabalho que nós atuávamos na oposição, mas com a perspectiva também, vamos dizer, de fazer o trabalho político mais amplo, que era a questão da revolução, né? E a oposição a gente tinha afinidade, porque a gente tinha muita
acordo, que é a luta contra a estrutura sindical, que a oposição, no meu entender, foi uma das que eu conheço aqui em São Paulo, que mais levantou essa bandeira da luta contra a estrutura sindical, onde incentivava os grupos de fábrica, as comissões de fábrica, para discutir a questão do sindicato, discutir a questão da luta contra o pelego e contra a estrutura sindical. Era uma orientação da oposição que a gente acabava fazendo junto, né? Essa propaganda da luta contra a estrutura sindical, a defesa das comissões de fábrica, a defesa dos delegados sindicais, dos grupos de fábrica. Então era isso um pouco que eu acho que a oposição ajudou a gente muito a pôr em prática essas ideias. E a reunião nossa, a coordenação, era para unificar um pouco todas as ideias em termos de São Paulo. E eu acho que foi muito importante. E eu fiquei 3 anos praticamente numa fábrica, depois de 3 anos até então a gente estava meio escondido lá. Conseguimos ficar 3 anos lá, praticamente escondido, fazer um trabalho bem pequeno, de grupo de fábrica, né? Melo? Hã? Melo? Não, foi na Strom, em frente à Strom, em frente à MWM, onde o padre Marcelo fez uma igreja depois. E fábrica virou fábrica de alma. Então, companheiro, eu acho que até então, até a Chapa 3, eu era um desconhecido. Era conhecido pela oposição, o pessoal do bairro. A Chapa 3 acho que acabou me trazendo um pouco de amplidão na minha militância, que a gente acabou ficando mais conhecido em termos de São Paulo. Dentro mais do movimento sindical também, né? Acabou sendo uma chapa que foi muito importante, que foi justamente o momento que começou as greves por fábrica, né? E eu fui da Chapa 3 e ela foi muito importante porque praticamente todos os companheiros da Chapa 3 fizeram greve, aqueles caras mais destacados, ajudaram a puxar a greve ou incentivaram greves na categoria. É tanto que quando fizemos uma assembleia para discutir a questão da campanha salarial, muitas fábricas parando e nós forçamos uma greve geral e tinha toda a condição de declarar essa greve geral, que tinha, a gente fala, perto de 30 mil pessoas na Rua do Carmo, que na hora de pôr votação o Joaquinzão lá em cima do primeiro andar não pôs, e nós tentamos linchar ele, mas o pessoal, a turma deixa disso, não deixou, né? Você? Pois é, não podia, né? Então, e a gente criou, mas foi importante porque aquele período da chapa ajudou muito a ampliar o trabalho de fábrica nos bairros, porque a Chapa 3 não se destacou só em termos de São Paulo, da categoria. Ela foi um tipo de despertar em termos de Brasil, na minha visão. Ela acabou sendo tipo uma vanguarda das oposições no Brasil. É tanto que em 79 acabamos fazendo o INTOS, né, o Encontro dos Trabalhadores, né, em oposição à estrutura sindical. Se não me engano foi Duque Caxias, né? Se não me engano, que acho que foi 2 dias de reunião, onde a gente já discutia a questão de uma central sindical, a central dos trabalhadores. E foi ali que nós abrimos todo o debate para o Brasil. E naquela época a oposição metalúrgica, junto já com os bancários que já tinham ganhado, e alguns, acho que os coreiros, poucos sindicatos. Mas ele teve diversas oposições sindicais do Brasil que a gente abriu o debate para tentar tentar construir uma central sindical dos trabalhadores. E o conhecimento que eu tenho, que foi o primeiro encontro, né, da ditadura, depois do processo da ditadura, que teve esse encontro em termos mais de trabalhadores, em termos mais de trabalhador em geral, intercategoria, que foi feita essa reunião com dificuldade, né, praticamente na clandestinidade, que não tinha ainda a liberdade de se fazer.
E foi importante porque dali surgiu outros encontros e dali, no meu entender, foi o embrião da Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que se não tivesse esse encontro, talvez que a Central Sindical demorasse mais, mas ela deu um empurrão para construir a Central Sindical. Na minha visão, posso estar equivocado, mas eu acho que nós estava correto quando discutimos essa Central Sindical, rompendo com a estrutura sindical. Porque naquela época era proibido os encontros de intercategoria. E nós tivemos a audácia de fazer um encontro em termos de Brasil, em plena ditadura, discutindo a Central dos Trabalhadores. E ainda mais discutindo a questão da luta contra a estrutura sindical. Então, eu acho que a oposição teve um papel muito importante, tanto nesse debate da estrutura sindical, como também nesse impulso do debate sobre a estrutura sindical. Talvez nós não tivemos força para dar um passo maior por causa de ficar muito localizado em São Paulo e tal. E também eu acho que, no meu entender, a gente, ao mesmo tempo, não tinha um partido revolucionário, um partido que tentava levar esse debate inteiro do Brasil afora, né? Que, no meu entender, é um dos grandes problemas do Brasil, que é importante as lutas regionais, a luta localizada, mas quem quer lutar contra um Estado, quem quer lutar contra a classe patronal, tem que se organizar de uma forma classista, de uma forma como classe. O nosso debate sobre a estrutura, sobre uma central sindical foi correto, mas, no meu entender, depois veio os espertalhões e atropelaram nós. Atropelaram as nossas ideias. Como a gente não tinha força em termos de São Paulo, do Brasil, veio toda uma força de um partido e de uma ideia que acabaram, no meu entender, sufocando nós. Não foi nem a ditadura, foi a própria reformismo, essa posição mais conciliadora, essa posição mais da abertura, que acabou entrando no jogo da abertura, que eu acho que nós da oposição não tivemos força para resistir. Né? Resistimos o máximo que pudemos, mas depois a gente foi aos poucos sendo isolado. Né? Mas eu acho que a oposição foi muito importante, na minha visão. Eu sempre agradeço muito a acolhida que eu recebi da oposição. Eu sempre tive muito respeito pelos companheiros, Vitão, o próprio Silva, teve muito inveja mais com o Silva. Mas a gente teve muito respeito um pelo outro, sabendo da diferença que a gente tinha. Mas a gente sabia que eram companheiros leais, que eram companheiros de luta, companheiros que estavam ali para ajudar a construir uma nova alternativa sindical e política, né? E os companheiros também estavam além da questão sindical. Boa parte dos companheiros não estavam ali só para fazer o trabalho sindical. Eram companheiros comprometidos com a questão da revolução, da luta, da transformação da sociedade. E eu acho que nós demos a nossa contribuição, de uma forma limitada, mas eu acho que a oposição foi muito importante. Até 79, foi mais ou menos essa linha. Então, depois da chapa 3, eu continuei sendo metalúrgico, mas não passava mais do que 10 meses em firma. Era localizado, era mandado embora. Né? Não sei se era porque eu era mau profissional, se era por questão do sindicato de dedada, não? Eu não duvido. Essa na máquina Fernando que eu trabalhei, com certeza fui dedado, porque quando eu fui para participar do Congresso de Lins, né, avisaram que para me liberar, para justificar a minha falta, e quando eu voltei, fui mandado embora no dia seguinte. Você com certeza foi uma das coisas mais ficou bem clara, foi isso aí, né? Então, eu falei até agora, mais ou menos, até a chapa 3, até o processo que o Joaquim traiu nós, né? Que nós, aquela assembleia que a gente ia decretar a greve, seria a primeira greve em termos metalúrgicos, depois de Osasco, né?
E o Joaquinzão traiu a gente. Traiu não, porque ele não era da nossa turma, né? E já era traidor mesmo, né? Não dá nem para dizer que ele traiu. Né? Nós que entramos um pouco, acho, na onda dele. Confiamos no acordo. Nós já confiamos, no acordo. Ele falou, tinha assembleia na rua, a gente estava gritando para pôr em votação para a greve geral, e ele veio com a posição de que não podia colocar em votação porque tinha gente estranha lá na assembleia. E que viesse no outro dia que a gente, só a assembleia, só os metalúrgicos que ele ia colocar em votação. Mas quando foi no outro dia, ele deu o golpe e só aceitou o pessoal que era sindicalizado. E além do mais, ele chamou tudo que era da aposentado para poder votar também. Então nós fomos derrotados 2 vezes. Um pelo o golpe do Joaquinzão, quer dizer, a traição dele lá. E também os aposentados acabaram decidindo por não greve, né? Pela greve de massa, nós queríamos greve, né? Isso é uma das questões. Então, aí, como eu estava falando, e aí passou todo esse período, aí teve as greves por farpa, tudo. Aí veio esse período de 79 teve a ideia que eu já falei do Intoz, né? Que foi acho que um ano importante, foi o encontro do Intoz, né? Que a gente tentou se afirmar como posição política em termos de Brasil, na estrutura sindical, né? E em 79 aí veio a greve, a campanha dos metalúrgicos, em 79, onde a gente defendeu a greve geral, e Joaquinzão também não queria fazer greve geral, não queria. Nós forçamos um companheiro dar o microfone para o Joaquinzão para poder decretar a greve, que ele não queria fazer. Foi na marra que ele decretou, porque a gente achava importante ter a questão institucional, para não dizer que era... A empresa não dizer que era um bando de louco que estava fazendo a greve. A gente queria jogar o Joaquinzão no fogo também, né? E foi acho que o Chico Viola que nós pedimos para o Chico Viola forçar lá, estava com o microfone. Aí decretou a greve, Joaquinzão, ainda defendemos comandos, né? Por regiões, e foi quando teve Joaquinzão na região sul. O Arco-Íris, não era? Não, como é que chama lá? Alugou um salão lá. Alugou um salão para ser acho que é Arco-Íris, criou uma subsede para discutir a questão das greves. E nós, no dia da preparação da greve, que era um dia anterior, a gente estava todo mundo reunido e fomos presos, todo mundo que estava lá na reunião, 113 companheiros, só da região sul, que fomos presos, né? Então, lá no Arco-Íris era um tipo de uma entrada só, né? E a gente estava reunido, a gente entraram de supetão, né? Estacionaram um carro lá, um caminhão lá, não sei que diabo, caminhãozão lá, e já entraram lá prendendo todo mundo, decretando, dando voz de prisão em todo mundo que estava lá. E daí, naquelas alturas, quando a gente saiu lá, estava a televisão, acho que estava alguém da diretoria do sindicato também acompanhando. Então a gente sabe que foi dedado. Pelo jeito foi claro que foi dedado. Como é que dedado? Estava a televisão, estava a diretoria, alguém da diretoria, não sei se era o Mavés, estava acompanhando. E fomos presos, puseram nós lá no pátio do DOPS, né? Aqui na cidade, perto da Sorocabana. Então foi E o Santo tinha escapado. Santo, Sinirina, não sei se o Sinirina, Vicente, alguns companheiros, Roberto, que está com a gente hoje. Eles ficaram aí, o Tiradentes, ficaram, a banda, ficaram fora e tentaram dar continuidade na greve. Muito difícil, porque o comando tinha sido todo mundo preso. Mas mesmo assim, no dia seguinte, eles conseguiram parar algumas fábricas em Santa Mara. Aí nós ficamos
um dia, a noite toda lá e fomos... E o dia seguinte, né? Ficamos presos à noite e o dia seguinte soltaram nós já quase escurecendo no dia seguinte. Aí quando a gente volta da prisão, todo mundo fizemos uma reunião do Socorro, na igreja do Socorro, e a polícia estava no nossa cola, todo grupo de fábrica a gente mandava para as fábricas. Ou era preso, os companheiros eram presos, perseguidos. Aí ia ter uma assembleia no sindicato. Isso mais ou menos tivemos uma reunião, acho que era 1h da tarde, meio-dia, 1h. E tivemos uma reunião e discutimos, aqui em Santo Amaro, lá em Santo Amaro, discutimos a ideia da gente não ir mais para a fábrica sozinha. Se fosse, a gente ia de piquete, já ia com o que tivesse. A gente ia todo mundo junto para, se fosse preso, prendia logo tudo de uma vez, ou já dava um fato primeiro, garantia mais a nossa segurança, que a gente estava com medo ainda de, se fosse prender poucos companheiros, da polícia podia sumir com alguns companheiros. A gente estava muito preocupado com a questão da segurança dos companheiros. E sair de 2 companheiros para parar uma fábrica e que não tinha mínimo de segurança, eles podiam, no meio do caminho, eliminar nós, um de nós, né? Foi dali que a gente tirou, fez a assembleia e tiramos a posição de todos os companheiros que fossem para uma fábrica iam juntos, até criar força, ver se ampliava os piquetão, né? E tiramos o Santo Dia para coordenar essa ilha, eu fiquei lá na igreja do Socorro, para receber outros companheiros indo para outras fábricas e dizer, e preparar os companheiros para ir para a Assembleia. E o Santo, como outros companheiros, foram para Silvânia, chamar o pessoal para a luta e ir para a Assembleia, que ia ter a Assembleia para dar continuidade da greve ou não. E foi aí, indo para lá, que aconteceu a morte do Santo Dias, que a polícia atirou nele de uma forma covarda, né? E acho que ele não queria levar o João Pereira também, o pessoal não deixou, que a gente tinha tirado a posição, se era para ser preso, tinha que ser todo mundo. Então os companheiros acabaram resistindo um pouco, não aceitando ser preso. Aí eles atiraram no Santo Dias. E dali foi a questão Aí foi o velório, né? Acho que nem teve assembleia mais, né? Foi no dia seguinte. Aí nem teve mais assembleia do sindicato, porque teve a morte do santo. Aí nós à noite ficamos no velório, lá na igreja da Consolação. Foi um velório que acabou a imprensa dando notícia, aí veio toda a oposição, todo mundo ser solidário a nós. E no outro dia nós tivemos uma divergência com os companheiros da igreja, que Dom Paulo queria colocar o corpo do Santo Dia num carro e nós não... Os operários queriam que ele fosse carregado pelos trabalhadores como uma forma de protesto, como forma de indignação. E acabamos pedindo que a Ana interferisse, que teve até o jornal no outro dia colocou, jogou nós do PCdoB contra a igreja, dizendo que existia a briga, o Estadão colocou essa, que sempre foi sacando, dizendo que tinha disputa de defunto. Sacanagem, teve apenas divergência lá com Dom Paulo, né? Ele era um pastor, era mais moderado que nós. Tinha que respeitar, mas naquela época a gente estava achando que tinha que ser mais um ato de classe. E eu e Aurélio interferimos lá na negociação. Nós dissemos, olha, Dom Paulo, a gente vai aceitar o que a Ana decidir, a gente vai acatar, porque é a família. E a Ana optou para levar o caixão carregado pelos trabalhadores, dos braços trabalhadores. Ela, no meu entender, tem uma posição muito revolucionária, uma posição corajosa, né? Ela, sendo da igreja, acabou ficando lá da classe trabalhadora mesmo. Uma posição classista, no meu entender. Eu sempre falo isso da Ana com
companheira revolucionária, né? Companheira de garra, de compromisso, com essa mudança mesmo, com embate de classe, né? E conseguimos, aí a Ana optou para ser que fosse carregada, a gente acabou carregando. Uns falam em 30 mil pessoas, não sei quantos tinham, era muita gente, né? Praticamente. Carregamos o corpo do Santo Dias, da Igreja da Consolação até a Praça da Sé. Aí da Praça da Sé teve, acho que missa de corpo presente, aí todo. Teve uma falação, eu estava, modesta parte, eu acho que eu falei muito mal. Não, pessimamente, né? Mas eu fui escolhido para falar em nome dos trabalhadores. Eu falei, é importante de continuar a luta, da necessidade da greve, porque é a greve. Mas eu estava muito arrasado, eu estava sem estrutura de uma fala mais clara, né? Mas eu estava com muita raiva. Mas eu lembro que a gente defendeu a continuidade da luta, né? E da continuidade da luta e tal. Aí o corpo do santo eu nem fui lá. Aí o santo foi enterrado, uma parte foi para lá, outra foi para a Assembleia do Pacaembu. Fala um pouco do Campo Grande. Hã? Foi para o Campo Grande? Foi para o Campo Grande, o pessoal, uma parte foi para o enterro e nós fomos para a Assembleia. E para a continuidade da greve ou não. E lá nós discutimos e conseguimos a greve continuar, né? E no outro dia, depois do enterro do Santo Dias, nós fomos para a rua, mas a gente foi continuada a condução da greve. Dia seguinte, aí nós fomos para as portas de fábrica, depois do enterro do Santo Dia. Aí nós tivemos as grandes manifestações, os piquetão, principalmente a região sul se destacou bastante dessa parte, né? Piquetão de 5 mil pessoas ou mais. Aí a polícia sumiu no dia seguinte. A gente facilitou, a polícia sumiu aquele dia. A gente também deitou e rolou, não foi? Aí eu achei interessante a classe trabalhadora, os operários, né, companheiro? A gente estava no piquetão já parando. Inclusive tem alguns, as três bem destacadas, três fábricas ainda. Uma o pessoal derrubou, delicadamente derrubou o portão, né? A outra a gente chegou lá, muito bom. Aí conseguimos parar bastante fábrica. Aí não entender. Não tinha microfone, não tinha nada não. A gente repetia, né? E parava. Foi assim uma experiência muito maluca, né? E tem uns episódios interessantes que eu entendo naquela época. Se a gente tivesse hoje mais um amadurecimento igual a gente tem hoje, a gente podia ter parado Santa Amaro, principalmente. A gente tinha condição de parar Santa Amaro tudo, pelo número de gente que tinha, e a polícia tinha sumido. Mas naquela época nós estávamos ainda um pouco meio metalúrgico, meio aqui com medo ainda um certo receio de ser tratado como provocador da ditadura, né? E a gente acabou ficando mais só em metalúrgico. E que tinha companheiro que queria parar motel, fábrica, o que tivesse na frente. Tinha os companheiros que queriam parar tudo. E a gente tentava orientar, não, vamos parar só o metalúrgico para não dar o que falar. E nós, quando chegando na Metal Leve, com a chuva grande, rapaz. Aí chegamos lá, estavam todos os ônibus na Metal Leve, dentro da Metal Leve, para tirar os trabalhadores. Aí nós chamamos lá a direção, querendo que eu, Aurélio, o Silvio chegou depois. Aí um diretor veio lá, você tem uma foto com um cidadão lá, eu tenho uma foto com ele. Eu, Aurélio. Na Metal Leve, eu nem sei como é o nome do cara, não. Tá eu, Aurélio e o Silvio, com esse cara, um cara fortão. Aí nós falamos que queria falar com os trabalhadores para explicar da greve e da morte do Santo Dias. E o cara não aceitava que estava tirando os trabalhadores por integridade física.
Aí eu e o Aurélio, o Silvio não tinha chegado ainda não. Ele disse, pô, mas quem mandou matar o companheiro não foi nós não, o trabalhador, foi vocês. A polícia representa vocês e não a nós. Quem mandou matar o trabalhador não foi nós não, foi vocês. Quem diz respeito à integridade física dos trabalhadores é vocês. Aí ele fechou a negociação comigo e com o Aurélio, não queria papo comigo, né? Aí quando o Silvio chegou, aí elegemos o Silvio para ser o representante. Aí pedimos para o Silvio, é possível não aceitar. Mas aí chegou lá, o Silvio fez um acordo de chovendo pra caramba. Aí ficou lá fez um acordo de liberar os ônibus, e os trabalhadores saíam lá fora, quando saíam fora, saíam dos ônibus. O Aurélio ficou num debate com o Silvio, brigando os dois lá, eu tive que interferir a briga dos dois. Não, pô, vamos esquecer da diferença, já foi feito um acordo, tem que respeitar o companheiro. Então não é o momento agora da gente ficar brigando entre nós. Aí eu fiz a proposta que nós três, disse que se a gente se dividia, cada um entrasse no ônibus, ia parar os ônibus, e cada um de nós ia fazer um discurso dentro dos ônibus para denunciar o assassinato e chamar os trabalhadores para a greve, né? Foi isso que fez, a gente saiu fazendo discurso, eu, o Aurélio e o Silvio. Cleodon Silvio, né? E de maneira que a gente, muitas vezes, quando fazia o discurso, quase todo mundo saía, cara. Eu falo mais da minha parte, eu não sei como é que a gente falava lá, os caras, os companheiros, meio chovendo e tudo, o pessoal descia, aderia à greve e acompanhava nós, acompanhou nós. Então nós fomos até a Chácara Santana, né? Fomos naquela direção, então. Santo Antônio Santo Antônio, tá. E fomos lá e voltamos e terminamos no Lago 13, que já eram umas 4 horas, essa greve. Acho que depois no outro dia já a polícia desceu o cacete. A gente estava no outro dia já tinha bastante gente na greve do porta de fábrica de liquidificador lá, como chamava? Valita, né? A fábrica Valita era o tipo de um fechado, né? E nós estávamos lá fazendo piquete lá, e tinha uns companheiros já iam trabalhar. E a polícia chegou já descendo o cacete. A polícia fazia o seguinte, o que tivesse na rua ia descendo o cacete. E as viaturas jogavam o carro por cima de nós, dos grevistas. Então a polícia fazia, se não se defendesse, aí eles jogavam um troço mais absurdo que a gente viu. Não sei se você estava nessa hora lá. Ele jogava o carro por cima, se a gente não se desviar, ele jogava mesmo, para passar por cima mesmo. Era um sangue ruim a polícia mesmo. É que a gente quando viu o negócio que eles vinham com tudo, a gente se defendeu, né? Mas ali a gente, uns apanharam, outros teve que defender dos carros, né? Era muito carro, né? Jogando em cima da gente. Então, isso é um pouco para quem ouvir esse depoimento no futuro, que fica defendendo a ditadura militar, não achar que a ditadura era essa beleza democrática, nem fala essa ala reacionária de hoje, os bandos fascistas, né, de hoje, que acham que a ditadura foi democrática, a ditadura devia ter matado mais comunistas. E ali a maioria de nós não era comunista, a maioria de nós era trabalhador. A maioria dos trabalhadores era grevista, querendo apenas o direito de viver, o direito animal de viver, que era o direito de comer, o direito de ter uma sobrevivência. Nós não queríamos, ninguém estava pedindo o poder ali, ninguém estava discutindo a questão de transformação da sociedade. Nós estávamos pedindo o direito de um aumento, de um reajuste, porque existia já custo de vida aumentando, tudo, né? E há muitos anos que a gente não tinha tido aumento, né? Então era o mínimo de repor a nossa perda, né? Então, um bando de babaca aí fica falando que a ditadura é maravilha, não era bem assim não, porque ali bastava ter a coragem de dizer que não estava, de reivindicar
podia ser luta de ônibus, luta de qualquer coisa, que era chamado. Eu fui chamado mesmo porque eu coordenei 2 assembleias de transporte e fui chamado. O Aurélio foi preso por causa disso, por causa das 200 mil. E eu fui chamado ali no tal de Tenente Corrupto, mandou uma... O Aurélio foi preso, né? Era para eu ser preso também, porque eu coordenei uma reunião lá na igreja, sobre as 200 milhas, né? Então, ele estava infiltrado dentro das reuniões de transporte também. E ele lá na reunião, quando foi me interrogar, perguntou que tipo de reunião eu tinha coordenado, tipo, sobre as 200 milhas que eu coordenei. Eu falei que era a primeira, e era a primeira que a gente nunca tinha discutido 200 milhas. Eu falei que era a primeira reunião que eu tinha coordenado na minha vida. Chamei aquela reunião do transporte. Aí eu tive que justificar, porque a gente no PCdoB falava, o que é público você tem que assumir, né? O que é público a gente tem que assumir. Eu disse, lá era... Salvador estava perdendo dia de trabalho, a gente tinha que lutar por mais ônibus, né? Aí, mas mesmo assim ele deu a pressa em mim, dizendo que se a gente estivesse contente com o Brasil, que ele dava umas passagens para a gente ir embora para Cuba, para onde eu quisesse. Só queria um brasileiro, e só queria um brasileiro que fosse brasileiro mesmo, que carregasse a bandeira no peito e que não precisava de brasileiro que não fosse patriota, né? E eu falei que para ele que a gente era brasileiro, que não tinha o mínimo interesse em sair do Brasil. E ele perguntou por que eu não estudava. Eu digo, eu não estudo porque não tem dinheiro. Mas aí ele tentou me ofender, que o trabalhador ficava nos bares, enchendo a cara, eu tive que ir para cima dele. O senhor já por acaso já me viu em algum bar bebendo? Que naquela eu não ia em bar mesmo, né? O senhor já me viu em algum bar? Você já me viu enchendo a cara em bar? Começou a falar um negócio desse. Aí fui para cima dele e recuou. Porque também o inimigo você não pode aceitar tudo que ele fala de cabeça baixa, né? E aí ele acabou, acho que umas 2 horas de interrogação, ameaçando que a próxima vez que eu fosse preso, que ia passar o carro por cima de mim, do Padre Luiz, né? Por isso enterrou mesmo, né? Então eu estou falando essa história para quem no futuro achar que a ditadura, que o governo do Bolsonaro e um setor do fascismo que fica defendendo a volta da ditadura, mostrar o que era o comportamento desses senhores, que praticamente terroristas eram eles, né? Porque eles que mataram, eles que ameaçavam, nós apenas reivindicávamos os nossos direitos, o direito à liberdade, o direito de votar, o direito de escola, o direito de saúde, não é não? Então, vocês eram a nossa reivindicação elementar, né? O direito de salário. Aí... Então, a morte do santo foi um pouco isso aí, desse processo que teve todo esse vai e vem, né? E eu quero fazer assim fazer aqui uma homenagem a todos os lutadores daquela época que a todas as pessoas que dedicaram a luta, né? Seja ele da igreja, seja ele da esquerda, marxista, comunista, trotskista, todos os companheiros que estavam naquela luta lá foram os companheiros importantes, companheiros que dedicaram a luta, que também se expuseram, que estavam sujeitos também a ser presos. O santo foi morto, mas podia ser qualquer um de nós. Então, a gente lamenta muito a morte do Santo Dias, mas a gente tem consciência que aquela época não tinha o problema deles é se alguém se levantar contra o sistema. Para eles, qualquer um que se levantasse era comunista, era subversivo. Então, o trabalho que eu acho que a oposição teve, que foi muito importante, junto com o trabalho popular,
No meu entender, teve grandes problemas quando a gente se dispersou, veio a questão das fábricas sair daqui, veio a questão da abertura política, que, no meu entender, foi importante a criação do Partido dos Trabalhadores, foi importante a abertura. Mas, no meu entender, boa parte da esquerda se deslocou sua tática, sua estratégia para a questão institucional, e com a crise que existia na questão de emprego, falta de emprego, a questão de perseguição, nós tivemos o problema de dar continuidade. Por algum motivo, porque a gente ficou, boa parte dos companheiros ficaram manjados, ficaram chamados na lista negra, não conseguia emprego. Eu mesmo fiquei praticamente mais de 2 anos procurando emprego em metalúrgico, não consegui mais, depois de 81, não trabalhei mais em metalúrgico, procurava emprego. Então a gente tem essa visão de que no momento da ditadura a gente tinha uma tática, uma estratégia unificada, todo mundo, porque tem um inimigo comum, que o inimigo que o centro da esquerda era fazer o movimento social, o movimento operário e popular, e a gente tinha uma interação entre nós de um trabalho unitário junto, né, em cima do inimigo principal. Então isso muito nos ajudou essa questão do inimigo comum. Quando veio a abertura, não que eu estou reclamando da abertura, mas eu acho que nós não estávamos preparados para dar esse passo de uma forma, num pé no trabalho na legalidade, na institucionalidade, e outro no trabalho social. E muitos setores da esquerda deslocou sua tática para eleger deputado, eleger vereador. Isso esvaziou também a oposição, esvaziou o movimento operário, o movimento popular. Virou muito, no meu entender, um pouco o esfacelamento. O comitê do Aurélio Pella era um comitê que unificava a luta. Aí quando teve a divisão dos partidos políticos, o PCdoB, o PCdoB, mas era chamado de esquerda PCdoB, a nossa ala, a gente optou pelo PT, praticamente todos nós fomos expulsos. Nós éramos considerados como traidor. Então, ali, já enfraqueceu, já teve o enfraquecimento, porque um comitê, que eu falei, que era o embrião de uma... Não é poder popular, de um conselho popular, né? Foi disperso. O pessoal da IRMA foi para o PT, outro pessoal ficou no MDB. Aí ali já começou a virar praticamente um inimigo do outro, não reunia mais junto. Aí virou também, e aí se estendeu, acho que o Brasil afora, esse tipo de tática, que quem era do PT era inimigo do PCdoB, do PCB, né? Aí veio a questão da prioridade da tática, né? No meu entender, muito pessoal da esquerda exagerou nesse tipo de política, de fortalecer o parlamento. E os companheiros que optaram mais pelo trabalho popular ficaram poucos, menos, né? E com dificuldade, né? Já não tinha mais aquela aliança que a gente tinha anteriormente, né? Então, se eu puder falar mais da opção, eu falaria. Eu estou pensando em falar isso, já que me entender. A minha entrevista é uma forma de analisar um pouco da conjuntura daquela época, é tentar fazer um pequeno balanço da dificuldade que nós tivemos de dar um passo à frente. No meu entender, a gente também teve algumas, talvez não deixou muito clara a nossa posição desse sindicato livre que a gente queria criar. Nós não deixamos muito claro nem para nós, nem para a classe trabalhadora. Nós tivemos dificuldade de dizer para quem nós viemos, que estrutura sindical nós queríamos. Nós não tivemos a capacidade de mostrar, de denunciar a estrutura sindical de uma forma mais clara para os trabalhadores e, ao mesmo tempo,
você poderia, depois eu não sei se eu estava correto, mas depois a gente começou a criamos um sindicato livre, comitê de sindicato livre, onde a gente aprofundou um pouco essa questão, que era um pouco, mas já no final, eu já não estava mais no metalúrgico, mas a gente discutindo que era importante a gente se juntar, a classe trabalhadora se juntar, independente se era metalúrgico, se era bancário, mas ter mecanismos horizontais de trabalhadores se reunindo para discutir as lutas concretas da classe trabalhadora, não só dos metalúrgicos. Então, nesse entender, a gente já foi quando veio toda a fundação da CUT, já com outra perspectiva de organização por categorias, uma boa parte, a primeira diretoria nós teve alguma companheira de base, que é o Carlos Neto, companheiro que passou era da oposição e foi para a CUT, a chamada CUT pela base, teve grande influência, mas não teve força de dar um passo à frente também, porque nós fomos engolidos pela estrutura sindical e pelo boa parte lá de pelego e de pessoas da própria esquerda, de uma forma, com uma certa forma conciliadora, e de uma forma que não questionava a questão da estrutura sindical. E no meio nós não deixamos claro, e a gente estava percebendo, que nós podíamos, com a força que a gente tinha, nós fomos criando um embasamento, um reconhecimento. Se a gente tivesse tirado uma linha política, um pé no sindicato e outro fora do sindicato, e criando um sindicato paralelo, né? Não, e dizendo por que para a classe trabalhadora, que isso era uma forma de combater a estrutura sindical, né? Porque a gente estava com o pé, a gente não estava negando a atuar na estrutura sindical, mas a gente pegava uma parte dos trabalhadores, ia para a estrutura sindical e chamava a questão de intercategoria desde já. Uma CUT de baixo para cima, uma central dos trabalhadores de baixo para cima, junto com os camponeses, uma central classista. E não uma central simplesmente sindical, cooperativista, aparelhistas, e que nós sempre defendemos a democracia da classe trabalhadora. Nós não tivemos capacidade de pôr em prática essa questão da democracia operária, proletária, desde o começo, tanto do sindicato, como dos partidos políticos, como dos conselhos populares. É tanto, meus amigos, que um dia vão ver essa entrevista também, não sei se vão interessar, mas eu digo que hoje nós baixamos a nossa bandeira de classe. Eu acho que nós baixamos a nossa bandeira de classe. Nós ficamos devendo categoria e boa parte do pessoal nem fala mais em classe. Boa parte fala em cidadãos. E por aí vai. Então o discurso de classista começou a perder a razão de ser. E no meu entender, uma das grandes questões que teve influência aqui foi a questão da queda do Muro de Berlim, onde foi justamente praticamente abandonada a questão do processo da Revolução, e nós fomos derrotados ideologicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde a questão da luta de classe ficou na defensiva. E nós estamos um pouco até hoje aí. Mas eu acho que também, porque a gente não estava preparado para uma nova conjuntura que veio, e também a gente não tinha um corpo de militantes, um corpo de companheiros ligados, inclusive apoiado, que não basta ter só cidadão que pensa, né? Mas há necessidade de companheiros que pensam, mas com respaldo popular, respaldo da classe trabalhadora. Não se faz revolução sem trabalhador, sem gente, sem solidariedade. A questão do Muro de Berlim, não me entendeu, reforçou o individualismo, reforçou a questão da competitividade, a questão da solidariedade, que a gente tinha um certo espírito de solidariedade, baixou menos. Então eu acho que nós teve alguns problemas que faltou a gente analisar, e também nós não tínhamos força também, veio E na política, muitas vezes a política burguesa, ela é tipo de uma onda, né? Vai na onda, e boa parte de quem não tem política que tem um pouco de leitura, um pouco de prática política, vai na onda daquela política, né?
Então, pessoal, companheiros e camaradas, eu comecei a falar um pouco do movimento do custo de vida e acabei não dando sequência, né? Então, o movimento do custo de vida começou na minha região lá, inclusive com a esposa do Santo Dias, a minha companheira, a Irma, pessoal da igreja, né? E o trabalho que a gente tinha, fizemos junto, né? Aurelas, Conceição. E no movimento do custo de vida começou com a discussão entre nós mesmos, naquela região ali do Emboimirim, né? Onde o custo de vida estava aumentando e foi feita uma pesquisa para discutir a diferença do custo de vida, dos preços da periferia e da classe média. E foi feita essa pesquisa porque o governo falava que o custo de vida tinha a média lá e a gente estava contestando, mostrando porque era mais, porque a gente percebia na carne que era mais, o custo de vida era mais na periferia. E a gente foi perceber que na periferia justamente estava mais caro porque o preço do arroz e do feijão era bem mais caro do que no Santa Maria. Aí foi feita a pesquisa e dali surgiu a ideia de fazer essa pesquisa. Da pesquisa surgiu a ideia de fazer uma carta para a nação, para o povo. E foi feita uma carta de denunciando o custo de vida. E demos sorte que nós mandamos para algum deputado e o Freitas Nobre leu essa carta foi lida no Congresso Nacional. Aí saiu na Voz do Brasil, ele pôs lá para sair na Voz do Brasil, saiu no exterior, a gente denunciando o preço dos custos de vida, as mães o embrião do movimento de custo de vida em condição. E aquela carta foi importante. E dali surgiu a ideia daquela abaixo-assinada. Aí foi criada uma abaixo-assinada, foi a ideia de fazer uma abaixo-assinada. Começamos a criar o movimento, começou a ampliar para a cidade adulta, para a freguesia do Ó. E esse movimento acabou crescendo, né? Essa abaixo-assinada acabou crescendo o movimento. Essa abaixo-assinada foi levada para fábricas também, cidades vizinhas, né não? Então ela foi importante porque nós denunciamos o custo de vida e fomos para a rua. Aí, quando a gente ia para a rua, era trabalhador, operário, bancário. Eu sempre penso, o movimento, quando é movimento, você consegue unificar mais o povo, né? A classe trabalhadora. E conseguimos assinar 1.300.000 de assinatura. E essas assinaturas foram... Sim, antes dessa entrega, fizemos uma assembleia as 3 assembleias na Colégio Santa Maria, outro no Arquidiocesano e outro na Praça da Sé. Então nós escolhíamos as assembleias para animar o pessoal e denunciar e chamar mais gente para participar. Nessas assembleias vinha gente de diversas cidades, diversas regiões, né? Trabalhadores. Então foi um movimento que a gente conseguiu unificar muitos trabalhadores, dona de casa, que no meu entender foi importante, né? Uma época de ditadura, a gente não falava contra o governo, mas se estava reivindicando, estava um pouco fazendo desgaste, fazendo um desgaste e criando coragem para a rua. Acho que foi importante. Fizemos uma assembleia de 2, 3 mil pessoas, a primeira, depois 4, 5 mil, depois a Praça da Sé tinha mais de 20. Então, e foi levada essa abaixo-assinada para Brasília, foi bem divulgado, esse movimento foi para Recife, Ceará, foi para diversos estados, né? Então eu acho que o movimento do custo de vida foi um momento importante em termos e acabou servindo também para unir o trabalho do bairro e empresas e trabalho sindical, né? Muitas pessoas de oposições de outras regiões apoiavam também, ajudavam, né? Bom, fizemos esse movimento, não deu muita coisa, porque não congelaram nada, mas a gente acabou agitando esse movimento. Isso foi em 78, né? 78.
a assembleia, quer dizer, tem uma assembleia, que eu tenho foto da igreja lá, que não coube as pessoas, né? E a polícia do lado depois jogou bomba em cima das pessoas lá. Aí meu entender, foi importante porque ampliou esse movimento para diversos estados. Em plena ditadura, né? Eu acho que acabou ajudando. Também, aí começou, tinha os clubes de mãe, e foi ali que começou a fazer a vacinada, e essa carta surgiu no clube de mãe de Santa Margarida, Eboimirim, né? E essa carta foi importante, aí foi dali que o trabalho das mulheres na Eboimirim, inclusive que é Jorge, que é irmão do cunhado do Genuíno, Jorge Caiaque, sei lá. Se eu falar o nome dele, eu peço perdão, desculpa. O nome japonês é difícil, né? E, como eu falei, aquele clube de mãe e aquele movimento de curso de vida despertou muita gente. E veio muita gente da USP, da PUC, veio trabalhar no bairro, veio ajudar. E o movimento de curso de vida, como era um movimento aberto, acolhia todo mundo que quisesse ajudar, né? Então veio estudante, né? E as donas de casa faziam aquelas reuniões. Naquela época, naquela região do Eboimirim, justamente, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada, né? Aí veio um grupo as mães que trouxeram um grupo de estudantes de medicina para dar aula de pequenos socorros sobre como curar a verminosa, né? Como fazer prevenções, né? De algumas doenças, né? Então esse trabalho era um trabalho assim, muito importante, que a gente acabava fazendo um estado paralelo de conhecimento e também fazia as palestras, os debates, o conhecimento, né? Da medicina, tudo, né? Então aí esse clube de mãe se estendeu das mulheres para Cidade Dutra, Pedreira, Freguesia do Ó, região leste, né? Região de Butantã. Então, as mulheres tiveram grande importância no movimento de curso de vida. Foi o braço, né? Elas foram elas que quando foi tirada a comissão para ir para Brasília lá, era, por exemplo, 2 homens, o resto tudo mulher. Que foram para lá, né? Tinha 10 mulheres, o resto era tudo homem. O resto 10 mulheres, o resto era homem. Sempre lá foi maioria, ela não pode reclamar não, viu? Foram maioria. Eu fui coordenador do movimento de curso de vida. A gente também. Eu participei no Jardim depois, por causa da minha perseguição, eu tive que pular da Vila das Belezas. Aí eu comprei uma casa para lá. Mas lá tinha um padre também que acabou assumindo e a gente acabou ajudando a assumir. Ajudei a coordenar naquela região lá. Dona Lourdes, vamos falar, Dona Lourdes, Padre Felisbino, que mais? Boa parte, a própria Neide, né? É daquela região. O Vital. Mas ali, companheiro, praticamente nós... Aqui não pode falar não, algumas coisas que a gente fez ali não, porque a gente é da igreja, né? Mas a gente tinha uma certa coordenação meio paralela, que a gente acabava tentando ampliar, para não ficar só na Eboimirim, né? E como a gente tinha contato com outro setor, a gente acabou, chato falar isso agora, mas a gente acabou ajudando, né? Articulando, nós tínhamos, como era de um partido, a gente tinha a oposição também, aí a gente tentou levar esse debate para a oposição, levamos para os outros companheiros dos outros partidos, né? Então, acho que foi um pouco isso aí. É importante onde nasce, mas ela é tão importante como ele vai espalhando. E para espalhar tem que ter organização, tem que ter ideia, né? Tem que ter compreensão da amplidão do movimento e da necessidade que o movimento se faz com milhões, né? Talvez que as pessoas, quando estão começando, acabam ficando muito no seu regionalismo. Infelizmente precisa... Eu não gosto de falar nome de vanguarda não, que é um nome meio pretencioso, né?
Mas a militância, ela joga um papel de importância, né, Neto? Na luta do povo, né? Na luta dos trabalhadores, né? Porque, no meu entender, os trabalhadores recebem uma cultura de um pensamento único, né? Um pensamento de submissão, de uma cultura de desânimo, que nada vai mudar. Eu me bato muito com as pessoas de hoje. Pior do que antigamente, eu acho. Hoje que está, as pessoas dizem, não, já era, não tem mais jeito, o ser humano tem mais jeito. Naquela época eu falava, mas acho que era menos. A gente falava com menos pessoas também, eu acho. Mas eu acho que o movimento do custo de vida foi muito importante nessa parte da luta contra a ditadura. Ela era uma luta reivindicatória, mas ela acabou ajudando como um movimento de articulação da esquerda no Brasil afora, né? A gente acabou jogando um papel importante. Bom, aí nessa parte assim, até 81, até 82, 83 veio uma crise econômica muito pesada, né? Inclusive, aí nós tivemos uma dificuldade, além de muitos companheiros nossos tinham participado da Chapa 1, perdão, da Chapa 2, desculpa, Chapa 2, encabeçado pelo companheiro Valdemar Rossi, eu também estava nessa chapa, né? Veio a questão da perseguição, a oposição, muita gente que já estava na lista nas greves, tinha sido descoberto nas greves, por causa das eleições de 78, né? Aí veio 82, 81, começou a lista negra, né? A gente chamava lista negra, que era aquela militância conhecida, não tinha mais emprego para ele, principalmente nas regiões de São Paulo. Se era da região de Santa Mara, era difícil, porque ali passava. Estava nas listas negras, né? Aí em 83 teve a eleição 82 teve a eleição e elegeram aqui em São Paulo Franco Montoro. Nós tínhamos apoiado a nossa ala e boa parte da oposição metalúrgica. Tinha apoiado o PT, né? Nem todo mundo tinha apoiado, mas feito campanha, mas boa parte tinha feito campanha para o PT. E em 80, aí foi eleito o Franco Montoro. A luta do desempregado, eu posso até entrar na brincadeira, eu entrei de gaiato no navio, porque eu estava procurando emprego, vou falar, é histórico isso aí, é fato, não pode mentir, né? Eu estava procurando emprego, estava saindo, eram umas 8h30, 9 horas, passando no Lago 13, o Aurélio estava chegando ali, próximo do Lago 13, tinha gente que estava estacionando o carro. Eu, para onde você vai, Aurélio? Eu vou aqui no Lago 13, vou aqui no Lago 13. Ele não falou nada dessa assembleia. Eles tinham feito, acho que um boletim, chamando os trabalhadores para essa assembleia do desempregado, né? Está tendo já muito desemprego, né? E veio bastante gente, não sei se qual foi a metodologia que eles usaram, que eu não sei. Eu não vi esse boletim, não. Aí eles fizeram a assembleia, eles não falaram nada dessa assembleia. Eu fui procurar emprego pro lado ali da Sabará, eu fiquei procurando toda aquela região lá. Praticamente procurar para não ficar em casa, porque emprego mesmo não tinha mesmo e também já era manjado, já estava manjado. Mas para não ficar em casa, para não dizer que eu não procurei, que eu não fui persistente, eu procurava, né? Aí eu voltando, era mais ou menos meu dia. Eu estava na Vitimazinha, eu estava passando ali para ir embora, que eu morava na Vila das Belezas, pega o meu ônibus perto do Lago 13. E lá se viu o Aurélio na frente de um povo lá. E eu não tinha sabido, já tinha no Lago 13 tinha acontecido o seguinte. Naquela época o Montoro tinha colocado trouxe do interior, esse caminhão de vender laranja. Ele pôs lá para vender essas laranjas lá, o caminhão do Montoro já.
Foi em abril, né? Dia 3 de abril, essa primeira reunião. Aí o pessoal, o Zé Aurélio fez a reunião e a ideia dele era reunir o pessoal, chamar o pessoal para tirar uma comissão, tirar um grupo de pessoal e falar com o Montoro para criar as frentes de trabalho dos empregados. Isso foi a ideia do pessoal do PCdoB, né? Que era. Eu não estava mais no PCdoB, não. Não é que eu não, já tinha me desligado. Aí eu vi lá o Aurélio lá, e ele tinha o comitê na Mazine, ele estava com o comitê lá, e ele chamando o pessoal para o comitê, e o pessoal com um monte de pau. O pessoal com um pau na mão, parando o carro, meu. Que diabo é isso? Meu? E o Aurélio chamava o pessoal para fazer a reunião lá no comitê dele. E o povo não obedecia mais o Aurélio, não. O pessoal já tinha saqueado, o mercado barateiro, né? Aí eu digo, Aurélio, já que o pessoal não vem para. Está chamando, você não quer, o pessoal não quer ir para o comitê, faz a reunião aí na rua mesmo, Aurélio. Era pertinho já, ele estava pertinho do comitê, mas o pessoal não queria saber de abrir reunião, não. O pessoal queria ação. O pessoal não queria ação. Que diabo de reunião? O pessoal queria ação. Aí o pessoal parava ônibus, os carros não paravam, eles desciam o cacete, meu, no carro, batiam. O pessoal já estava sem comando. Aí o Aurélio desistiu. Foi embora. Eu não sei se ele estava com mais alguém, eu sei que o Aurélio desistiu. O pessoal estava mal obedecendo ele. E o pessoal saiu, rapaz, em passeata. Saiu em passeata, aí eu digo, vou seguir esse povo, ver o que vai dar, né? Fiquei distante, não vou me meter nisso por enquanto, não. Me meter num negócio que eu nem sei como é que começou, para onde é que vai, né? Mas na curiosidade, a gente não podia ver um povo na rua, né, Neto? Aí eu acompanhei, quando chegou ali na ponte do Socorro, rapaz, aí vinha um caminhão de gás. Rapaz, foi de repente, não sei como é que o pessoal foi tão rápido. Depenou aquele caminhão de gás e jogaram lá dentro dos matos lá, debaixo da ponte. Eles esconderam lá, não sei o que foi, para depois voltar e pegar. Na frente, logo no começo da ponte, vinha um caminhão, aquelas peruazinhas que tinha de café. Depenaram também, pô. Só que né, aí depenaram o cafezinho também, o café. E eu só olhando, eu ficava distante, porque eu não era do grupo ainda. Aí quando, logo em seguida veio a polícia, descendo o cacete, jogando bomba. É para acabar mesmo. Aí dispensou, e tinha muita gente. Então, aí dispensou, e mais o pessoal voltou. Aí o pessoal começou a voltar para o Lago 13. Eu ia para o Lago 13 mesmo, por que foi que eu entrei de gaiado? Eu ia para o Lago 13, que era meu caminho. Quando chego no Lago 13, cheio de gente, rapaz. E já eram umas 3 horas por aí. Aí já era gente demais. Quando chegou mais ou menos umas 4 e pouco, aí veio a polícia com aqueles escudos para evacuar a praça. Aí eu estava na observação, estava ali, todo mundo, ninguém falava nada, estavam parados lá. Aí eu digo, e agora? O que fazer, né? Aí tinha um lema da igreja, não sei o que lá, solidariedade sim, violência não, acho que era assim. Fraternidade sim, violência. Ah, fraternidade. O lema da igreja era fraternidade e... Sim. Fraternidade sim, violência não, não era? Não era violência. Era, violência não, é isso mesmo. Aí eu digo, e agora? E a polícia vinha, evacuando o pessoal. E agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a gritar baixinho assim. Com medo também, que na hora, agora vou me expor justamente nesse horário, que até agora eu não tinha me exposto. Eu digo, é covardia, eu não falava nada, né? Aí eu comecei a gritar, emprego sim, violência não. Aí, meu amigo, isso estendeu para toda a praça. Aí começou a gritar, todo mundo, emprego sim, violência não. E dali, quando viu a polícia, viu todo mundo gritando para todo lado, né? Mudar essa palavra foi bonito, né? Porque eu nem esperava, cara. Juro por Deus que eu nem esperava. Agora, como o ministro fala ainda, juro por Deus, né? Eu nem esperava a reação, foi um negócio, sabe? Mas foi um negócio que me deu um estralo na hora, que eu acabei usando essa frase, né? Adaptei, né?
E a polícia barrou, parou. A polícia parou, que era muita gente gritando. Aí nessas alturas, acho que o pessoal já estava sabendo que tinha muita gente, aí chegou um carro do som Aí o pessoal do carro de som do Simples veio lá. Trouxe um carro de som para a gente falar. Aí me deram o microfone para eu falar. Dali eu virei dirigente. Sem querer, no observador, virei dirigente. Coordenou. Aí eu falei da necessidade de dar continuidade no movimento no dia seguinte. Falei da necessidade que era justa a reivindicação de todo mundo dali, né? E falei que a gente tinha continuado no dia seguinte a nossa luta, que era uma luta longa, que a luta não era só uma manifestação, a luta tinha que dar continuidade. Aí nessa altura chegou a Erondina e o Aldo Rabelo, né? Aí eu estava acordando, dei a palavra para a Erondina e para o Aldo. Eles falaram os dois, incentivando a luta, sendo solidário. Também foi só nós três que falamos. E foi interessante quando eu falei, já estava escurecendo quando eles acabaram de falar, os dois. Aí eu fiz a proposta, se todo mundo estava de acordo de votar no dia seguinte. Todo mundo votou por aclamação, né, e muito entusiasmo, né? Aí eu falei, então, companheiros e companheiras, agora todo mundo para casa, que amanhã a gente tem que estar aqui 8 horas, todo mundo, tá? Toda hora eles só via aquele dedinho lá, de rapaz, é duro um dirigente ser desrespeitado, não? Aí eu disse, e agora? O que eu vou fazer? E tinha sido preso umas pessoas nessas brincadeiras. Aí eu falei, aí o pessoal não queria ir embora. Diga, então, companheiro, vamos sair passeado para a delegacia, protestar lá contra a prisão dos companheiros. Aí o pessoal queria uma palavra de ordem mesmo. Saiu já arregaçando tudo, quebrando lâmpada, balançando. O bicho era meio doido. Naquela Anchieta, lá embaixo, perto da João Dias? Era, na Anchieta, só que a gente saiu ali pelo cemitério, a ideia nossa. Rapaz, mal a gente saiu, a polícia, aí quando a polícia já estava exposta lá, desceu bomba, joga. Aí acabou dispersando a reunião. Bom, aí, nessas alturas, o movimento já estava, eu não sei se a televisão, o rádio tinha falado, sei que já estava bem falado o movimento. Aí como a gente tinha marcado no dia seguinte, aí voltamos no dia seguinte, tinha dispersado nós, mas todo mundo, aí voltamos, 8 horas eu estava lá. Aí já estava toda a esquerda lá, declarando, pô, do PT, PCdoB, não sei mais quem. Aí foi a disputa, meu amigo, quem que ia coordenar o movimento. Aí já começou a dificuldade, meu velho. Eu como eu era o coordenador, e foi difícil, porque aí eu coordenando, aí eu estava lá no PT, né? Aí o pessoal do PT queria ir para o Palácio. E o povo do PCdoB, para não desgastar o governo Montoro, queria ir para a Assembleia. Aí fui obrigado a pôr, aí pus 2 caras para defender, foi. Eu pus um para defender a favor, outro contra. Aí eu defendi a favor de ir para o Palácio. A Clara Antes que votou, foi em nome nosso que ela defendeu. Clara Antes. Aí, com uma votação estourada para o Palácio. O pessoal do PCdoB não gostou não, mas fomos para o Palácio do Governo, né? Passeado até lá. Já andando até lá. Aí quando chegou no Palácio do Governo, tirou a comissão para negociar lá, mas o Montoro não atendeu não, porque ele estava reunido com o Tranqueiro Neves e o Brizola, os 3 governadores, não deu atenção para nós não. Aí pôs o amigo Pazianotto para vir falar com a gente. Aí tiraram a comissão, eu fui na comissão, a gente estava no meio estava lá conversando lá. Assim, logo que eu cheguei lá, eu pedi, como o pessoal tinha andado pra caramba, estava com sede, eu digo, ó, arranja um carro-pipa aí pro pessoal, água, o pessoal beber. Já era quente, estava quente, porque acho que tinha andado mais de 1 hora, né? Acho que quase 2 horas ali, né? Acho que estava quase 2 horas. Dá uns 10 quilômetros. Aí demorou, aí o pessoal estava desinquieto lá, começou a derrubar as grades do palácio. Aí chamaram nós lá, acabou a reunião. Aí chamou nós para tentar acalmar o povo lá. E a polícia de prontidão. E aí ficou com medo do pessoal atirar nos companheiros, né? Porque invadir o palácio não era brincadeira, né?
Mas aí conseguiu conversar com os companheiros, aí tivemos uma calma. Aí depois nós discutimos o Montoro, voltamos para a reunião lá, e eles deram 30 dias para resolver. Daí a única resposta que eles deram 30 dias para estudar nossas reivindicações, que era isenção de água e luz, questão de emprego, né? Frente de trabalho, e eles ficaram de estudar. E interessante que nessa luta a gente vai perceber de que lado fica a imprensa, né? Aí no outro dia tem uma manchete lá, os bárbaros, Estadão, principalmente o Estadão. O Estadão colocou em manchete. Os bárbaros derrubam as grades do Palácio do Governo. Estava em manchete, chamando nós de bárbaros. Bom, nesse processo, fizeram 30 dias e nada de resposta, né? Aí estava eu um dia no Largo 13, a gente já continuava. Aí um grupo quando se reunindo, ver o que fazer, né? Aí o pessoal, a gente reunindo na subsede dos bancários, aí tinha um grupo de pessoas que continuava discutindo lá a questão do desemprego. Aí estava na praça, no Largo 13, eu, o Chico Gordo, né? E gente pra caramba de novo. Porque ali tinha não sei se vocês sabem, o Neto acho que conheceu, né? Ali tinha bastante agência de emprego. Aí o pessoal ficava na praça esperando a resposta das agências, ou ficava ali para poder descansar um pouco e ir para casa, né? E tinha muita gente. Aí o Chico olhava para mim, eu olhava para ele, vamos fazer com esse povo aí todo. Aí eu Chico, vamos fazer assembleia com esse povo, nós combinamos, eu e ele, vamos fazer uma reunião com esse povo, vamos. Aí reunimos isso e o pessoal topava a briga, né? Eu sempre falo na minha fala que a diferença daquela época e de hoje, que naquela época a região sul principalmente, ela tinha uma tradição de luta. Nós tínhamos passado por umas greves dos metalúrgicos, nós tínhamos a luta popular, assembleia de ônibus, de custo de vida, era a igreja progressista que falava nas missas. Então existiam, né, candidaturas populares, então existia todo um debate cultural de reivindicações de direitos, né, de compreensão ou de vontade de lutar. Aí o pessoal topou sair em passeata, né? Assim, sem mais, nós fizemos uma proposta de ir para a Assembleia Legislativa e o pessoal topou. Aí chegou o Vital, chegou a mulher dele, mas o pessoal do PCdoB. Eu não sei como o pessoal parece e repete também, né? Aí chegou, nós saímos em passeata. Aí chegou a polícia, nós saímos em passeata, com a faixa lá. Aí a polícia acompanhando nós atrás, assim, outros na frente, a polícia acompanhando, fazendo cordão, né? Democrata. Aí eu ia falar pro Vital, mas Vital, isso não está cheirando bem para nós não, Vital. E a polícia perto de nós assim. Aí o Vital, não, é para dar segurança a nós. Eu digo, rapaz, vamos pensar. Aí quando chegou ali, depois do Babagato, a polícia desceu o cacete, meu irmão. Jogando bomba, dispersou nós. Vocês iam rumo a... Assembleia Legislativa, já a segunda atividade, manifestação. E dali, um grupo, muitas pessoas chegou, rompeu o cerco por fora. Chegamos um grupo, foi disperso, mas chegamos na Assembleia e levantamos os problemas para lá. E aí fizemos uma reunião com alguns deputados do PT. Aí fizemos uma mesa redonda, colocamos a nossa proposta, pedimos o nosso apoio. Algumas pessoas do PT apoiaram, né? Mas a gente também não tinha muita... A gente não sabia como organizar os empregados. A gente não tinha noção. Aí nós voltamos para Santa Mara, aí reunimos, aí foi quando surgiu a ideia de criar o acampamento. Aí fomos organizar o acampamento. Aí tinha a Hélia, que era da igreja, tinha o Paulo Janin, lá do Imbu, ligado à parte da igreja também. Aí começamos a juntar alguns companheiros de outras regiões, Aí os bancários cederam
negócio, me chama lá, A barraca. não é barraca, não, é um circo, né? O que é uma barraca? Uma lona. É, de lona grandão, tipo de um circo lá. Acho que eles tinham um circo bancário, não sei o que era. Aí cedeu para nós viemos, nós organizamos, viemos, tomamos posse do Ibirapuera, tomamos posse lá do circo. Aí dali, rapaz, poucas horas já veio um monte de gente de outras regiões, Cubatão, Diadema, São Bernardo, Santo André, Mauá, Osasco. Então, a Grande São Paulo, bons companheiros vieram, o pessoal dos MAN vieram ajudar. E tinha muita gente nos primeiros dias. E era interessante que a gente praticamente não tinha recurso nenhum. Os bancários da pena tinham dado a lona do circo lá para nós. Nós ficamos lá usando o banheiro da Assembleia Legislativa. Naquela época chovia muito, né? A gente subindo lá ali para ir tomar um cafezinho que era de graça, vocês tinham um cafezinho solto lá. Ia usar o sindicato, aquela rampa lá ficava toda suja, suja lá. Aí o Estadão, sim, aí nós, primeiro dia, nós tivemos bastante apoio da opinião pública. Aí a gente pegava o lençol e fazia o arrasto lá de arrecadar dinheiro, parava os carros, e os caras jogavam dinheiro, a gente comprava alimento. E vinha apoio de fora dos bairros também. E nos primeiros dias tinha muita gente. Eu sei que essa luta a gente ficamos 75 dias nessa luta. Aí o Estadão, a imprensa, mas o Estadão sempre batendo em nós, dizendo que nós estávamos estragando os bens públicos. Qual era o bem público que o Estadão falava? O Jardim do Ibirapuera. Nem é jardim, é uma grama. Era uma grama, mas ele falava jardim, que nós estávamos estragando o Jardim do Ibirapuera. Aí nessa parte o Suplicy, acho que era deputado. O Suplicy, isso era na manchete, o Suplicy defendendo nós, que qualquer coisa ele pagava. O Anísio Batista, pô. Ivan. Acho que o Ivan. Era a bancada boa. Tava o Eduardo Jorge apoiou nós muito, foi quando eu conheci o Aldo Leite. Sabe, o Cicote, isso mesmo. Cicote tá muito legal, muito correto. Cicote são. Cicotão, combatível. Meio doidão, né? Ele e o Expedito, acho que era deputado também. Expedito, o Anísio Batista, era gente boa, tem muita gente. O Sérgio Santos, acho que era. Sérgio Santos. Carequinha, né? É a Irma. Isso. Acho que a Irma estava também. Estava. Ou a Irma foi eleita em 82 para federal. Foi no federal. Acho que foi. Bom, nós foi, depois que ela terminou o mandato, foi para federal. Pouca gente da esquerda apoiou, porque, deixa eu até falar para vocês uma vez já, desempregado, não sei se é uma forma de denunciar, que diabo é que é, mas tinha muita mais gente da igreja apoiando, mais negra. Você tinha, o Dé Paulo estava apoiando, o PCBR apoiou, sim. Acho que o único partido mais que apoia-se mais talvez da esquerda mesmo foi eles. Aí teve o PT, uma parte do PT, mas acho que não era oficial, era militante. Nós que éramos um grupinho nós já estávamos no Sindicato Livre, apoiando o Sindicato Livre, mas era um grupo companheiro que se reunia de uma forma clandestina também. Pouca gente, mas aí veio o Suarão, que o Jordão participou também, não sei se ele estava em nome da organização dele, mas acho que ele não trouxe muita gente, não. O Dé Paulo não, o Dé Paulo teve todo um apoio ali do Ogival, eles trabalhavam com o Eduardo Jorge, o Eduardo Jorge praticamente pôs o mandato dele à disposição. Foi um dos caras que teve muito, ele e o Anísio, que ajudaram muito, né? Anísio Batista. E nós ali, a gente denunciou o desemprego. A gente tem muita aliança, muita coisa boa com a igreja. Mas a igreja tem uma crítica a mim e o Suarão, que a gente denunciava muito a questão do capitalismo. Eles mandaram um recado pelo Dé Paulo para a gente maneirar o discurso. A gente falou que
Eu mandei o recado que só aceitava se ela viesse falar pessoalmente com nós. A gente não aceitava intermediário, né? Mas mesmo assim a gente teve uma conversa boa até o final com a igreja, respeitosa, né? Mas todo dia a gente fazia um discurso denunciando a causa do desemprego, denunciando o sistema político, né? E o Zé Paulo falava, o Zé Paulo já estava já era mais maleável, né? Era nós três, assim, mas eu e o Suarão eram considerados os radicais do acampamento. Mas a gente conviveu. Mas tem um problema, Neto, que eu acho que muita gente que, naquela época, da esquerda, achava que mexer com desempregado, chegaram a chamar nós de lumpe, né? Porque realmente o movimento desempregado vem de tudo, né? Um acampamento daquele, vinha gente que estava na rua também, estava sem perspectiva, nem tinha mais perspectiva de arranjar emprego, estava ali também querendo um almoço também. E é verdade que tinha esse tipo de gente, mas tinha muita gente que queria emprego, E nós conseguimos bastante emprego ali. Acabamos o governo do Montoro abrindo emprego na Sabesp, na Eletropaulo, né? E aí a gente ia para a mesma negociação com um cara lá, sempre foi o negociador, foi sempre o Amir Pazionoto. E naquela uma vez, na mesa de redonda lá de debate, ele falou, o Marco Aurélio, acho que ele era vereador, né? Acho que foi deputado. Era deputado. Ele estava lá como advogado nosso, ajudando. PT, né? Não sei se era PT, não me lembro. Ele era PT já. Era PT. Era PT com a Ita, era do PT já. Aí numa mesa de negociação, o Amir Pazionoto ligava para algumas empresas para arranjar emprego para alguns companheiros. Então, nós conseguimos alguns empregos para alguns companheiros, empresas também, né? Mas muito pouco empresa. Aí um dia ele levanta para mim, Fernando, o que você fez da vida que ninguém quer você nas empresas? Aí eu digo, mas por quê? Eu liguei para uma empresa lá no São Bernardo, dei seu nome, eu tinha sido de duas chapas, né? Duas chapas da oposição, chapa 3, chapa 2. Eu tinha sido candidato a deputado pelo PT, eu era membro do Diretório Nacional do PT naquela época. Tá? Então, meu nome acabou saindo fora daquele mundinho da região sul, né? E sei que meu nome já estava em São Bernardo, que eu nem sabia que eu estava assim nessa situação. Aí ele falou. Aí o Marco Aurélio já rebateu, não é? Você está querendo arranjar emprego com o Fernando? Para se livrar dele, né? Aí já tiveram bate-boca lá. Não, mas ele me chamou a atenção isso aí. Mas eu não sei se ele queria se livrar de mim mesmo, né? Porque eu era um dos mais penteiros lá, né? Não? Então, camarada, sobre o movimento desempregado foi um pouco isso aí, não. Acabamos, quando começou o apoio, pouco apoio, aí começou a imprensa bater muito aí. E também acabar. Você sabe que esse negócio de caridade acaba logo, né? Não? Quando o movimento está no auge, todo mundo quer ajudar. Quando o movimento começou a passar um monte de dia e a imprensa batendo em nós, aí começou a fechar os apoios, as arrecadações, né? A gente ia para lá, não arrecadava, o pessoal da rua não dava mais dinheiro, dependia mais de sindicato, de entidade, da igreja. Aí eu já estava também, outros companheiros já tinham saído, já estava esvaziando. Aí tinha uns companheiros lá que eram da região sul, quando a gente propôs separar, acabar com o movimento, aí chamaram nós de pelego, chamaram nós de... normal. A primeira vez que eu fui chamado assim de pelego, publicamente, rapaz. Caramba, eu fui considerado radical demais agora. Então, mas era assim, a minha trajetória, quando eu acreditei, eu tentei ser coerente, né? Desde o começo, né? Então, para começar um pouco a minha trajetória, eu sou um nordestino que veio para cá, para São Paulo,
para estudar e ficar rico. A ideia é essa. E no dia que eu descobri a causa da miséria, a causa da seca do Nordeste, a causa da desigualdade, comecei a entender que o Nordeste não é simplesmente porque é seco, mas porque é falta de política, falta de uma política justa para o Brasil. Então, quando eu comecei na luta, eu pessoalmente não acreditava na luta. Não acreditava, eu era um individualista, eu era um homem igual, acho que a boa parte das pessoas. E foi na greve dos bancários em Fortaleza que me despertou para a luta coletiva. E foi nessa luta em Fortaleza que a gente conseguiu. Quando foi para a luta coletiva, conseguimos vitória. Conseguimos 30%, quase 30% de aumento. Conseguimos salário profissional bancário naquela época, coisa que os bancários já tinham em diversos estados. E o Ceará não tinha ainda o salário bancário, salário profissional bancário. Nós conseguimos nessa greve em plena ditadura, em 78. Então, à medida que eu vi que a luta coletiva era por 78. Na morte do S. Luiz, a primeira... 68. Eu falei quando? 78. Desculpa, então. 78 foi... 68. Então, com a morte do S. Luiz, teve uma manifestação no Fortaleza, eu apareci. Depois, em seguida, teve a campanha salarial e teve essa greve lá. E eu participei. Sem querer, virei dirigente... piqueteiro da hora para outra. Eu nem sabia que diabo era isso. Mas sabia que ajudei o pessoal do meu banco a parar outros bancos. Aquele grupo lá parando todo mundo. E a gente conseguiu, nessa greve, interviram lá, fomos reunir lá os estudantes abriram o DCE, o Gil Genuíno, reuniu, falou no dia dessa reunião lá. Então a gente começou a perceber que a gente não estava só, que existia a gente não entendia a questão de classe. E a nossa saída era individualista. E quando eu percebi que eu pertencia a uma classe, que meu problema é um problema do companheiro vizinho, né? Do companheiro do Brasil afora, eu entendi que valia a pena lutar. E dali eu comecei a me dedicar à luta. Foi ali que o pessoal da esquerda lá me cooptou, né? Tinha os trotskistas, tinha o PCdoB, tinha o Partidão. Mas dentro de toda aquela visão, eu acabei optando pelo PCdoB, onde a gente falava de revolução, e falava de mudar o Brasil, com uma perspectiva socialista. O PCdoB naquela época ainda tinha uma visão ainda meio reformista, de uma revolução burguesa nacional, negócio meio confuso, não era, mas defendia. Naquela época a gente defendia ainda, fazia. Foi ali que eu comecei a ler o marxismo, o socialismo. E foi dali que eu percebi que a necessidade de me dedicar a mudar a sociedade, mudar o mundo, né? E na minha trajetória, todas elas foi nessa perspectiva de contribuir na organização do povo, de ajudar na formação, animar, né? Nesta perspectiva, eu brinco com muitos companheiros aí, que o comunista é um tipo de um cristão. Porque, quer dizer, eu tenho um amigo que é historiador e tem hora que fica desanimado. Eu falo para ele, rapaz, como é que pode? Você é um historiador, você tem que pregar a história da classe operária e tudo. Você não pode desanimar. Imagina se um padre que estiver desanimado não for dizer a missa. No meu entender, Neto e companheiro, no meu entender, os comunistas que se propõem, né, à medida que ele assume essa ideia de comunismo, de mudar o mundo, transformar, né, ele tem que ser um animador, ele tem que trabalhar para poder ir varrendo da cabeça da pessoa essa ideia burguesa que tem. Aí nessa luta tem que ser
Na luta concreta, que é na luta de organizar os companheiros, pequenos grupos, 2, 3 pessoas, mas ela é importante para começar a luta, né? A perspectiva de uma luta não começa lá de cima, mas não entender é dos alicerces que começa. E foi nessa perspectiva que sempre minha trajetória foi essa. Eu participei dessa greve de Fortaleza, ajudei a organizar a oposição bancária, ajudei a organizar a oposição metalúrgica, trabalho nos bairros, sempre por reivindicações, até lutar por mais ônibus, creche, escola, saúde. E sempre eu defendi criar os comitês de resistência, né? E quando eu digo comitê de resistência, que eu acho que no passado a esquerda defendia muito os conselhos populares, e hoje não defende mais, eu continuo defendendo que tem que ter os conselhos populares onde você discute com os trabalhadores, com as pessoas que estão começando agora para entender. Um comitê aberto para o povo participar, para o povo discutir sobre o problema do bairro, problema do seu sindicato, das empresas, né? Dos partidos. E para isso eu sempre defendi a necessidade de um partido revolucionário. Eu confesso que nesse período todo tem sido uma política de zigue-zague, altos e baixos, não tem sido fácil. Eu acreditava muito no PCdoB, e até a guerreira do Araguaia, até a gente apoiava praticamente de uma forma cega, talvez, de forma sem muita compreensão, né? E quando veio aquela carta do Pedro Pomar, tentando chamar o partido para uma autocrítica, a política de foca, a política de vanguardismo, eu me identifiquei com a posição do Pedro Pomar, eu já tinha, inclusive, documento do PCdoB que falava que a revolução era de milhões. Então, como é que o PCB, aí comecei a perceber que o PCdoB tinha contradição. Como é que falava que a revolução tinha que ser de milhões e ir para o meio do mato fazer um negócio ali fora sem o povo, né? Eu acho que comecei a dar um nó na minha cabeça. Acho que outros companheiros foi nesse debate que acabou tendo todo esse embate dentro do PCdoB. Chama lá? O discreto, né? Dessa linha, né? Então, aí eu participei de núcleo do partido, do PT, sempre participei de movimento, sempre acreditei em movimento. E acredito muito que a necessidade da construção de uma organização revolucionária. Não sei quantas. Antes eu defendia partido único, mas talvez que eu estaria com uma posição equivocada, porque você não unifica as pessoas por força. Você unifica as pessoas por uma ideia, por um projeto político, por compreensão, pela solidariedade. Não se impõe uma visão política para os companheiros. Eu, nessa parte, acho que a oposição ensinou muita gente o respeito, a divergência, ao pluralismo. Só que também não pode ser um negócio tão vacalhado, né? Tão vacalhado que todo mundo faz o que quer. Também não é assim. Eu acredito que a gente tem que ter um norte, porque quem não tem norte não chega a lugar nenhum. Por isso eu acho a necessidade de repensar a questão do socialismo. Nós tivemos muito problema, muitos erros no socialismo. Nós precisamos repensar toda a trajetória das tentativas de revolução no Brasil, nossos movimentos. Não deu conta. E um dos grandes problemas, como eu entendi, é a falta de compreensão, inclusive do Brasil, e outra é querer fazer a revolução num estado só, ou numa região só. No meu entender, o primeiro passo que nós temos dialogar com os trabalhadores, com o povo pobre, com camponeses, é tentar fazer ele entender que ele faz parte de uma classe. No dia que eu compreendi que eu fazia parte de uma classe, eu me levantei, né? Eu penso, Neto, que o papel de nós, socialistas, cristão revolucionário, eu acho que não é só os comunistas que vão fazer a revolução,
É todos aqueles que Para? Então, eu acho que a gente tem um papel importante, né? Acho que o papel da gente é sempre plantar uma semente. Isso que você faz aqui é de grande valor. Talvez que essa minha emoção é talvez que essa impaciência que eu tenho em ti. Está difícil. Tranquilo. Não? Como você quiser, tranquilo. Então é muito difícil a gente se uma questão, porque a gente deu a vida para contribuir nessa revolução que a gente vê. Hoje muitas pessoas contra-revolucionárias fazendo tudo errado, me entender. Vendendo a alma para o diabo, vendendo a alma para o capitalismo. Jogando ilusão para os trabalhadores. Enganando os trabalhadores. Em nome dos trabalhadores. Eu acho que não está certo, não. Para quem se diz comunista, revolucionário, socialista, eu acho que as pessoas têm que ter coerência. Ou tem coragem de assumir ou não assume. Seja um reformista logo. Diga para quem veio. Quando eu falei que compreendi da necessidade que eu preciso piorar a classe trabalhadora, eu joguei toda a minha sorte em cima dessa luta. Muitas vezes briguei, muitas vezes até deixei minha família de lado. Sei que não foi só eu. Outros companheiros perderam família por causa disso. Mas eu sei que a revolução é feita de emoção, ela é feita de solidariedade, ela é feita do norte e de uma tática revolucionária. Por isso, eu não quero me vangloriar, mas eu nunca vacilei, nunca vendi minhas ideias por causa de um cargo. Já vendi queijo e linguiça para manter essa ideia. Eu acho que esse companheiro que se propõe a contribuir para um mundo novo, um mundo de respeito, de solidariedade, de justiça, tem que contribuir para um espírito revolucionário, um espírito de solidariedade, um espírito de que as questões de uma classe é discutido com a classe, que ela tem que ser coletiva. A saída de uma classe, a saída dos trabalhadores não é uma saída individual. Ela é uma saída coletiva. Portanto, ela tem que ser discutida, mesmo que dê trabalho, uma democracia horizontal, que a gente chama de democracia direta dos trabalhadores. E isso dá muito trabalho. E eu acho que, até hoje, eu tento fazer isso. Hoje, eu acho que eu estou mais maduro, que eu jogo mais importância no debate das ideias. Antes eu jogava muito a questão da prática, do agir, da questão do concreto. Mas eu, lendo o velho Lênin, que dizia que sem teoria revolucionária não há revolução. E eu digo para o camarada Lênin que há necessidade também da prática revolucionária, né?
Eu digo que sem teoria revolucionária e sem prática revolucionária também não vai ter transformação. Então, Neto, hoje eu estou um grupinho pequeno, a gente reflete tudo, a gente tem toda uma... vê assim, vê toda uma necessidade de unir a esquerda, mas a gente sente que existe uma esquerda que não quer se unir. Ela quer levar o seu pedaço para um lado, promover o seu grupo de lado e a classe trabalhadora que se lasque. Boa parte hoje da esquerda faz trabalho popular para poder eleger seu parlamentar, seu vereador, seu sindicato, sei lá, para viver essas... Fica nesse comodismo, né? Então, romper com a ordem burguesa não é um negócio fácil, né? Agora, eu não acredito que a gente vai romper isso através, se misturando com esse tipo de gente, né? De dividir, sei lá, eu acho que o Estado que está montado aí, tanto no Brasil como no mundo, ele é feito para manter para manter os privilégios, para manter a exploração. O Estado não está aí para ficar dando asa para trabalhador, não. Pelo contrário, se eles puderem cortar uma asa e a perna, eles cortam, né? É tanto que os empresários são de uma responsabilidade tão grande que não tem compromisso social. São uns pessoal, sei lá, desumano. E eles não fazem questão de ter um governo representando eles, tipo do Bolsonaro da vida, ditadura militar, outro, sei lá, no mundo afora aí. Tá, eu acho que nós, classe trabalhadora, se queremos criar um novo mundo, uma nova sociedade, tem que ser protagonista, né? É isso que eu penso, dentro das minhas reflexões, dentro da minha pequena contribuição, eu penso nisso aí. Tem as lutas concretas do dia a dia, que a gente tem que reivindicar da burguesia, dos patrões, do governo, mas eu acho que toda luta é importante ter o norte para a gente poder contribuir e dar um passo à frente, né? Um pouco isso aí, meu camarada. Excelente, camarada. Parabéns. Era isso que eu esperava mesmo. Bom. Olha, obrigado, companheiro. Parabéns. Desculpa pelo choro aí. Não.